Olá, paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Vou aqui rapidamente, de forma sucinta, fazer um resumão do quarto encontro do Projeto Rebeca. Não pude fazer antes, pela correria e também porque eu estou muito limitado na minha garganta, mas vai dar certo. O tema que nós fizemos no quarto encontro foi Curadas para Curar. Eu iniciei com uma frase da tia Jo que fala que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Já comecei na infância das meninas para a gente confrontar esse lado. Porque nós sabemos que o lugar onde mais nós somos marcados com coisas positivas ou negativas é no contexto familiar. E quando a gente é criança, quando estamos na primeira fase, de desenvolvimento humano do nosso ser, nós sabemos que começa aqui. Nosso temperamento, nosso caráter vai ser formado a partir do momento da infância, porque é lá que a gente vai recebendo todos os fundamentos para formar o nosso caráter e a nossa individualidade e esses segmentos em si do ser humano. Então, por isso é que a gente falou até a respeito disso, Deuteronômio capítulo 6. Por que Deus mandava tanto os pais judeus ensinar os filhos? Ensina o caminho do Senhor teu filho. Inculca a palavra de Deus no coração dele. Medita na lei com ele. Anda no caminho, vai para todo canto, dormindo, levantando, bota a Bíblia nele. Por quê? Porque é na infância que nós temos os fundamentos. Por exemplo, um muçulmano, para ele ter uma conversão com Jesus, você sabe que a coisa mais difícil é o muçulmano aceitar Jesus. Por quê? Porque se não for uma obra de salvação, uma obra realmente do Espírito ali, pessoal com ele, uma unção tremenda, ele não abraça a fé, ele não acredita. Por quê? Porque ele teve fundamentos na infância tão fortes que nada convence ele do contrário. Que o Deus dele é aquele, que a cultura dele é aquela, que o céu dele é daquele jeito. Então nós precisamos entrar e iniciar para falar de cura aqui, nesse estágio da infância. No convívio familiar, porque aqui nós recebemos toda a fundamentação do ser. E eu coloquei que na medida que a gente vai crescendo, desenvolvendo esse caráter, essa personalidade em si, com o nosso desenvolvimento humano, nós temos o risco de vivermos traições no decorrer da vida, percas, traumas emocionais, violências, humilhações, abandono, traição, decepções com pessoas ou em circunstâncias, seja lá em que segmento for da nossa vida. E por isso que eu coloquei que nós precisamos organizar as nossas emoções. Porque muita gente vem ferida, vem com uma carga muito grande, aceita Jesus, mas aquilo ali não foi liberto ainda dentro dela. Porque ela aceitou Jesus, teve o nome escrito no livro da vida, mas as emoções ainda continuam bagunçadas. Aí é por isso que a gente vai seguir o princípio de Paulo em Romanos 12. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a gente recebe um renovo, uma nova mente é feita, a mente de Cristo, por meio da palavra de Deus na nossa vida. E a gente não se conforma mais com algumas coisas. Esse é o sentido para a gente começar a ser curado. Porque a gente vem para Jesus, mas tem áreas que ainda estão ali dentro. Então a gente tem que o quê? Reconhecer quais são elas, pontuar quais são as áreas emocionais, procurar quais são as partes decadentes do nosso caráter, daquilo que desenvolveu erradamente e começar a reeducar o nosso emocional com a palavra de Deus, com a mente de Cristo. E não nos conformar, mas tomar uma atitude. Por quê? Porque uma coisa que eu falei lá, uma frase. Se os nossos pensamentos estão errados, se os nossos sentimentos, a nossa emoção está errada, as nossas atitudes, consequentemente, também serão erradas. Então, uma pessoa que é muito irada, que é totalmente nervosa, com tudo, aquela pessoa que tu tem medo de chegar perto. Pessoas assim, se você for puxar o histórico, tem uma questão familiar. Tem um fundamento na infância. Tem algum problema que ela já viveu para desenvolver isso nela. Aquela raiva, aquela mágoa, aquele bate e rebate. Estou dando exemplo de só um temperamento aqui, mas tem vários. Então pessoas assim acabam sendo tóxicas, como uma doença, ela contagia com a ira dela. Ela faz outros se irarem. Tu pode perceber que uma pessoa com muita raiva, o emocional dela está bagunçado, a mente está bagunçada, ela não tem paz, ela não tem quietude dentro dela. Ela está sempre armada. Então você pode perceber que pessoas assim são tóxicas porque ela consegue influenciar o meio dela de forma negativa. Ela começa com a raiva, daqui a pouco ela grita com o filho fica com raiva e grita de lá. Daqui a pouco o pai grita com o filho para o filho obedecer a mãe, respeitar a mãe. Daqui a pouco o irmão se mete. Quando tu vê, tá um ciclo vicioso de raiva, de mágoa, de ira e de ofensa dentro de casa. Isso é muito sério. Então vamos organizar os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque quando eu organizo isso aqui,
as minhas atitudes também serão organizadas para a glória de Deus. É o princípio que se encontra em Provérbios 23:7. A palavra do Senhor diz claramente: como imaginou na sua alma, assim será. Como você pensa, você age. Como você sente, você age, você reage. Então a Bíblia está sendo clara que nós precisamos organizar nossos pensamentos e emoções para a gente agir coerentemente como um servo e uma serva autêntica de Deus que segue a palavra do Senhor. E só para trazer uma definição também que a gente colocou nesse tema Curadas para Curar lá, foi sobre o cuidado da depressão, da crise de ansiedade, que tem acontecido demais, gente, demais. Uma definição rápida aqui de depressão. Depressão é o excesso de passado. Tudo que a pessoa já viveu, todo o trauma, tudo, as percas, as dificuldades, a traição, o desemprego, o problema com a família, não sei, algum problema circunstancial. Aquilo vem de uma forma, tem uma hora que acumula tanto que explode. A química do organismo é afetada. O sistema nervoso, psicológico, e vai trazendo consequentemente até possivelmente doenças psicossomáticas. Isso vai saindo no próprio corpo da pessoa. Então a depressão tem que ter cuidado, porque é o excesso de passado. É por isso que a gente tem que ter uma mente renovada. Deixar as coisas que para trás ficaram, os embaraços que estão de perto nos rodeiam e prosseguir para o alvo, que é Jesus. Aliás, foi esse o contexto que eu usei lá de Hebreus 12:1 e 2. Depois você lê direitinho aí, tá bom? Esse foi o contexto que nós lemos lá. Pra gente deixar os embaraços, o pecado que nos rodeia o tempo todo, que tenta nos aprisionar, e tomar um exemplo de Jesus que suportou a cruz. Por quê? Porque ele tinha um foco, focou no Pai. Então assim nós também deixemos tudo isso e vamos focar nossa vida nele, em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Amém? Então depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. A pessoa nem foi para lá, mas já está com medo. Será que meu casamento vai dar certo? Será que meu filho vai ser uma boa pessoa quando ele crescer? Será que essa doença eu vou morrer igual a minha mãe, minha avó, minha bisavó? A pessoa tem tanta ansiedade do futuro que a pessoa começa a ter crise. Você está percebendo que essas doenças são todas a nível emocional? Você está vendo tanto que é importante ter uma saúde mental e emocional pela palavra de Deus, enxertando ela no nosso coração, na nossa mente o tempo todo, o dia inteiro, todo dia, como rotina mesmo, justamente para a gente viver com essa estrutura espiritual, emocional e física, consequentemente também. Enquanto depressão é excesso de passado, ansiedade de futuro, felicidade é excesso de presente. O princípio do cristão está em Lucas 9. Nós temos que viver a cada dia, negar a si mesmo a cada dia, tomar sua cruz a cada dia, seguir a Jesus a cada dia, Lucas 9:23. Então não viva preocupado nem com o que aconteceu e nem o que vai acontecer. Viva o presente. Viva cada dia como se fosse o último e dá o teu melhor para Cristo. Dá aquele dia ali, Senhor, tu podes voltar hoje. Então eu vou fazer o bem hoje, vou amar minha família hoje, isso é para mim também. Eu vou obedecer hoje, eu vou orar hoje, eu vou meditar na palavra hoje. Por quê? Porque crente não vive pensando no passado nem no amanhã. O passado não é moradia, é referência para experiências, para mim agir até no futuro e no presente. Agora, eu tenho que viver regida pelo presente. Até a salvação, a Bíblia diz, corre-te para o dia da salvação, que se chama hoje. Até a salvação é todo dia presente, porque ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus virá. Então, em sumo, vamos correr aqui. Outra coisa que nós abordamos, estamos falando de cura emocional aqui, para poder a gente ser bênção para curar outras pessoas. Sobre a estratégia do diabo, não só hoje, mas toda a história foi a mesma. Qual é a grande estratégia do diabo? É a mesma que estava em Êxodo 1. Você lembra o que ele fez com os hebreus no Egito? Olha o que ele fez. Ele aumentou a carga de trabalho, ele tornou a vida deles amargas. Pode ler lá depois, Êxodo 1, parece que 10 em diante. Ele aumentou a carga de trabalho, ele tirou os filhos dele, matou os filhos. Imagina o emocional dessas mães, desses pais. Imagina. Tu acabar de ter um filho que está aí amamentando, ser tirado com violência, ser jogado num rio. Coisa diabólica, não tem sentido nenhum isso. Mas Satanás tentou aprisionar o povo emocionalmente, porque o povo estava crescendo, estava forte. E ele pensou assim, não, vamos minar esse povo, vamos abater esse povo, porque se eles entenderem que eles estão grandes, numerosos, eles podem se unir com outras nações e um povo muito forte como eles são, procria rápido, cresce rápido, desenvolve rápido. Esse povo vai lutar contra nós e a gente vai perecer. O diabo sabe que uma pessoa forte, espiritualmente alegre, cheia do poder de Deus, pode vencer ele, pode dar continuidade a 1 João 3, que Jesus disse que veio para desfazer as obras do diabo e ele faz isso através de mim e de você hoje em dia.
Nós é que temos poder e autoridade para destruir a força do inimigo. Nem a força, é toda a força do inimigo. Então você percebe o tanto que isso é sério. Satanás quer minar tua emoção, teu ânimo, aumentar a carga de trabalho, te deixar vulnerável, te deixar desanimado, frio para orar, frio para buscar, frio para evangelizar, frio para fazer a obra. Aí você tá minado ali, irmãos, aí é fácil ele te derrubar. Me derrubar é fácil. Então por isso que é bom estar sempre cheio do Espírito Santo. Porque aí, irmãos, a gente tem alegria, a gente tem regozijo, mesmo com luta, mesmo com adversidade. Mas a gente estaria focado em Jesus, o autor e consumador da fé. Então cuidado, porque a estratégia do diabo não mudou. Ele continua tentando minar tuas emoções, porque ele sabe do grande potencial que a igreja do Senhor tem, selada com o Espírito Santo da promessa na terra. Aleluia. Eu dei um exemplo também dos hebreus, porque os hebreus sempre pensaram que o motivo deles peregrinarem no deserto por 40 anos foram os inimigos. Gigazeu, Filisteu, que mais? Malequita, que mais? Sei lá, esse povo aí, Zeus aí. O que acontece? Eles pensavam que eles não entraram na terra por causa dos inimigos. Mas não foi por causa disso. O problema, o bloqueio de Israel vencer e entrar no descanso, que tipologicamente a Canaã, que é o céu, a pátria celestial. Sabe o que impede a gente chegar lá? É isso aqui. Não são os inimigos externos, os problemas fora da gente, não. São os problemas internos. Porque o que fez Deus decidir que o povo não ia entrar na terra, só Josué e Caleb, foi os inimigos internos, os emocionais. Quais são eles? Obstinação, orgulho, teimosia, rebeldia diante do Senhor, idolatria. Foram os inimigos internos que bloquearam deles entrarem na terra prometida e descansar lá. Então cuidado, porque as nossas emoções bagunçadas fazem a gente pecar demais. E quando a gente pega, a gente tem uma grande probabilidade de na caminhada a gente se perder da fé, perder o foco de Jesus, se embaraçar com os nossos problemas internos. Gente, isso é sério demais. Então vamos organizar o nosso coração, nossas emoções, nossa mente, porque Satanás não está brincando. Se ele fazer isso naquele tempo, quem dirá agora que está mais perto ainda da vinda de Jesus. Então cuidado. Às vezes você está procurando problema fora de você e às vezes o problema está aí dentro. Então vamos reconhecer qual é, vamos pegar ele, botar no alvo e vamos destruí-lo em nome de Jesus. Por quê? Porque Romanos 12 nos ensina como fazer. Como é que a gente destrói tudo isso? Romanos 12, 1 e 2. Não vos conforme com o mundo. Não é para conformar com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. O que ele está dizendo? Transformação. É fazer de novo. Então ele está dizendo assim, que para a gente viver uma transformação, para a gente viver em paz no nosso segmento, seja lá em que área for, familiar, matrimonial, espiritual, sentimental, a gente precisa se transformar. E a gente só se transforma, o segredo daqui, ó, com a mente de Cristo, tendo uma nova mente. Não é para pensar como pensava quando estava no mundo, não. Não é para ter o egoísmo como tinha no mundo, não. Não era para ter ignorância como a gente tinha lá no mundo sem Jesus, não. Agora é mente renovada, transformada para a glória de Deus. E assim como a nova mente é de Cristo, a palavra de Deus dentro da gente, a gente vive uma transformação para a glória de Deus. Mudando meus pensamentos, eu mudo também as minhas atitudes. Cuidado, porque alguém doente contagia outras pessoas. Cuidado, para você não ser alguém tóxico, que está trazendo uma influência negativa ao invés de positiva para a vida das pessoas com seu temperamento difícil. Cuidado, leve isso aos pés da cruz, leve isso diante de Jesus. Viva a palavra de Deus, não é fácil, mas deixa o comando com o Espírito Santo, que ele vai te redirecionar e reposicionar segundo a vontade de Deus. Então vamos ter cuidado, vamos curar as toxinas emocionais em nome do Senhor Jesus. Estou pulando muita coisa que eu falei lá, tá, gente? Só para resumir, para terminar, João capítulo 5. Lembra daquele homem que tinha 38 anos, paralítico? Quem lembra? 38 anos que ele estava no mesmo estado. Jesus vê ele, estou falando rápido porque já tem 15 minutos, quase. Jesus, quando vê, ele diz, tu quer ficação? O que ele faz? Ele faz o que eu e você fazemos. Ele deu uma desculpa. Sabe por que eu tô assim? É porque nunca tem ninguém que me coloque lá no tanque. Quando as águas são agitadas, eu tô nesse estado porque não tem ninguém para me ajudar, porque a culpa é de ninguém que me coloca no tanque, eu tô assim, aí Jesus não deu nem muita trela. Rapaz, tu quer ficar curado? Te levanta, pega a tua cama, rapaz, e anda. Agora, reconheça.
Jesus quer nos curar, mas tem que reconhecer que o teu estado não está desse jeito por causa dos outros, não. É porque você se atrelou a ficar nessa vida de mesmice há muito tempo. Você tem que se revoltar com essa situação. Você tem que se levantar na unção e dizer: chega, eu sou tóxica, chega, aconteceu, eu não vou ficar preso no meu passado, chega, eu não vou ficar preocupada demais com o futuro. Amanhã pertence ao Senhor. Eu vou confiar no meu Jesus, eu vou focar nele. Você está entendendo como isso é forte? Gente, tem muita gente que está aprisionado dentro dele mesmo. Mas o Senhor quer nos trazer libertação. Pega a tua cama, levanta e anda. Não espera por ninguém, não. Não espera, não é meu marido, mas meu filho, mas minha sogra assim, mas meu patrão. Rapaz, para de esperar pelos outros, moço. Te levanta e anda e faz alguma coisa. Em nome de Jesus. Cuidado com o cativeiro emocional. Cativeiro significa privação da liberdade. Porém, a Bíblia diz em 2 Coríntios 3,17: aonde o Espírito do Senhor está, ali há o quê? Liberdade. E onde ele está? Lá em Coríntios 6,19 diz: está aqui dentro. Eu sou o templo e a morada do Senhor. O Espírito Santo está aqui dentro. Então, se ele está aqui dentro, tem que ter liberdade, tem que ter libertação, tem que ter cura, porque ele habita dentro de mim. Então, não fica cativo nessa situação. Se for preciso procurar ajuda medicamentosa, Jesus não isentou esse auxílio. Ele disse que quem precisa de médicos são os doentes, não os sãos. Se precisar, mas estou te dando uma palavra mais espiritual aqui, tá bom? Direcionando para o teu espírito. Você foi criada para ser livre. Então, para terminar, não dá mais tempo, faça como José. José foi livre, apesar de tudo que fizeram com ele, passado, apesar do futuro que ele tinha que enfrentar já com a família, depois de tudo que ele viveu. Mas, ainda assim, Deus o abençoou. Por quê? Porque ele teve 2 filhos, um Manassés e um Efraim. Deus deu Manassés para ele. Significa: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Depois foi que ele gerou Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Não tem como você ser curada para curar ninguém, se você primeiro não tiver o princípio de José. Primeiro você gera Manassés, você esquece, você perdoa, você libera seu coração. Aí Deus vem para te dar o Efraim, para te fazer crescer na terra da tua aflição. Deus te abençoe e seja curada, restaurada, reorganizada as tuas emoções, para curar uma multidão de pessoas até a volta de Jesus. Um abraço, fica na paz.